Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Fala, pessoal. Hoje nós vamos discutir a forma que você enxerga o seu casamento. Isso pode estar afetando o resultado dele. É isso mesmo. Recentemente a gente fez um vídeo e publicou, acho que no Facebook, no YouTube. E o tema do vídeo era exatamente esse, né? Se o casamento era a pior coisa que a gente tinha feito na vida. E aí o interessante é que as pessoas, sem assistir o vídeo, já começaram a comentar embaixo. Ah, o casamento foi a pior coisa que eu fiz. Aí o outro, eu também. E várias pessoas foram colocando isso. E teve uma frase que chamou muito a nossa atenção, que foi a frase mais ou menos assim: casamento é um tormento. E aí eu conversando com a Paty aqui, falei assim, poxa, a gente podia fazer uma live exatamente sobre essa frase. Porque quando a pessoa colocou essa frase lá, ela não colocou assim uma pergunta. Casamento é um tormento? Casamento pode ser um tormento? Não, ela afirmou. Ela falou que casamento era um tormento. E aí você pode até estar pensando, o que? Você está exagerando, né, no preciosismo das palavras. Mas na verdade não. Quando você fala que o casamento é um tormento, você, nesse exato momento, você retirou do jogo, ou da parte da conceituação, a possibilidade e colocou como uma obrigação. Ou seja, todo mundo que casa vai passar pelo tormento que é o casamento. O casamento em si é a própria turbulência, né? E qual o problema disso? O problema é que se eu enxergo que a instituição casamento é o tormento em si, não há muito o que fazer, né? Porque de qualquer jeito eu já estou nisso. Só que a gente tem que começar a questionar se na verdade esse conceito que a gente tem de casamento como um tormento, uma tormenta, na verdade não é simplesmente um resultado de uma determinada cultura, se não é um resultado de toda uma mídia, de uma construção cultural, de uma construção cultural, social, que todos os dias, quando nós pegamos o nosso celular, quando vamos assistir algum filme, sempre está sendo reforçada desse jeito, ou seja, o casamento é chato, o casamento é ruim. Será que isso, na verdade, foi tão batido na nossa cabeça que hoje a gente nem consegue enxergar uma outra saída em relação a isso? E aí, conversando com a Paty até falou que muitas vezes os casais que são felizes, eles estão muito próximos da gente, só que eles são péssimos em propaganda. Aí você deve estar pensando assim, como assim? É simples. Quem é feliz no próprio casamento não está preocupado em virar pro casal ao lado e falar assim, olha, eu sou muito feliz, seja feliz comigo. Ele não está preocupado com isso. Na verdade, muitas vezes, ele até inibe essa felicidade para poder se sentir parte de um conjunto, né? Parte de um grupo. Aquele grupo que sofre por causa do casamento. Vamos aqui para um exemplo simples. Quando você vai a um churrasco, e se você tem um casamento que funciona muito bem, o que você tende a fazer? Você não vai chegar lá com um monte de gente reclamando dos seus cônjuges e você simplesmente vai virar e vai falar bem assim, o de vocês está horrível, mas o meu está ótimo. Não, você não faz isso. Há acho que uma regra social, né, amor, que a gente pode falar? Sim. Há uma regra social de você tentar fazer parte daquele clima, né? Então, se você chega num funeral, ainda que você não conheça a pessoa que está ali, você não chega contando piada. Se você vai conversar com uma determinada pessoa e essa pessoa está em crise financeira, você não chega falando, tô pensando em comprar um Porsche, né? Não, tô pensando em comprar um avião. Você não vai chegar, uma lancha, você não vai chegar compartilhando. Ainda que você esteja nessa condição e ainda que seja verdadeira essa sua intenção de comprar alguma coisa muito cara. Só que você vai aguardar passar esse momento para depois você compartilhar com essa pessoa, seja amigo, seja parente. Você não vai você tende a não quebrar, né, esse clima. Então, se todo mundo fala mal da sua esposa, você não vai chegar lá e vai falar assim, a minha esposa é maravilhosa. Não, o que você vai fazer? Ou você vai ficar calado, ou você também vai colocar, a minha também tem determinados problemas. E aí a pessoa que está passando a dificuldade no lar, vai olhar e falar assim, não, lá na casa do Yukias, a Paty também tem esses problemas. Só que qual é o problema dessa nossa conversa? É que sem a gente perceber, a gente perde um critério de proporcionalidade. Exemplo. Imaginem que em algum momento eu venha reclamar de alguma coisa da Paty. Então eu sempre brinco falando que a Paty fala muito mais que eu. Eu sempre brinco falando isso. Só que quando eu falo isso,
não é uma coisa que me incomode. É simplesmente uma característica dela. Como ela fala mais que eu falo que ela fala muito. Não é verdade, gatinho? E aí, só que quando eu falo isso para pessoas que estão passando determinados problemas dentro do relacionamento, e aí fica parecendo que eu estou reclamando da parte também. E aí a pessoa enxerga, o Ilquias também está insatisfeito. Então, a insatisfação que existe dentro do meu lar, existe também dentro do lar do Ilquias e da Paty. Só que não é verdadeiro. É simplesmente uma questão de fazer parte do grupo. Se sentir incluído, né? Se sentir incluído. E aí, nesse momento, a gente pode começar a questionar determinadas coisas. Como a gente já percebeu que muitas vezes os casais que são felizes não fazem uma boa propaganda, a gente também tem que lembrar que tudo que é ruim, toda propaganda ruim, toda notícia ruim, vai mais longe e chega mais rápido. Então, todas as vezes que começamos a lembrar dos casais que nos cercam, dos conflitos que eles vivem, normalmente vai ficar mais destacado aquele casal que tem mais problemas. Por quê? A gente não fica lembrando o tempo todo os casais que estão sorrindo. Principalmente porque na nossa cabeça a gente já cria uma desculpa para falar bem assim, com eles é desse jeito por causa disso. Não, eles são assim por causa disso e disso. E já tende a minimizar o mérito do casal, achando que é sorte ou porque não são incompatíveis, que eles se dão muito bem de qualquer forma, que eles já têm uma criação assim assado, né? Sim, sempre utilizando qualquer fórmula para não aplicar isso dentro de casa. Ou seja, lá acontece isso porque eles têm 1,80 m. É um exemplo esdrúxulo, mas simplesmente para ficar claro. Então eu sempre coloco naquele casal que funciona bem uma característica que eu não consigo trazer para dentro do meu lar. Por quê? Porque isso traz uma certa leveza para mim, né? Tira um pouco da minha responsabilidade. Fala assim, não, vou buscar fazer algo melhor. Não precisa. Você não precisa buscar melhorar. Por quê? Porque não é possível. Principalmente porque a ideia do casamento, dentro dessa lógica aqui, já é um tormento. Então você não vai fazer nada que mude isso. Só que aos poucos você vai pensando devagar, vai tentando dar um passo atrás frente a esse conceito que já está tão martelado lá dentro da nossa cabeça, que a gente começa a enxergar que ele não é tão sólido assim. Pensemos na nossa rua. Será que todo mundo na nossa rua sofre dentro do casamento? Vive um tormento? Vive um tormento dentro do casamento? Será que todo mundo no nosso bairro? É uma boa pergunta. Será que todo mundo na nossa cidade? Será que todo mundo na nossa família? A nossa família é muito grande. Então, quando a gente fala família, a gente está pensando em todo mundo mesmo. E aí, nesse momento, muito provavelmente você deve estar lembrando, não, nem todo mundo. Tem algumas pessoas na minha família que têm um bom relacionamento, um relacionamento que eu até gostaria de copiar. Então, nesse momento, a gente já começou a quebrar um pouco esse conceito de que o casamento em si, ou seja, a instituição, é uma coisa ruim. E quando a gente começa a quebrar isso, aos poucos, né, a esperança vai surgindo. Então, se não é o casamento que é uma coisa ruim, e se essas pessoas também são casadas, elas conseguiram fazer alguma coisa que pode ser, e aí vamos colocar por enquanto na dúvida, pode ser que seja replicável dentro do meu lar. Ou seja, pode ser que aquilo que a pessoa esteja fazendo para o casamento dela ser um bom casamento, eu consiga copiar e colocar dentro da minha casa. Concorda até aí, gatinho? Perfeito. E o interessante é porque no mesmo grupo de comentários falando que o casamento realmente era um tormento, tinha gente falando o contrário, falando que viveu um casamento maravilhoso, que a esposa ou o esposo eram nota 10, que sim, era possível viver um casamento de valor, com qualidade, com nível elevado, sem brigas. Isso mesmo. Inclusive, lembra que tinha até um dos comentários lá que me chamou bastante a atenção, do viúvo, que aí o viúvo colocou bem assim, vivi, sei lá, não sei se eram 40 anos, não lembro mais ou menos quantos anos, mas vivi 40 anos, infelizmente, o meu amor foi embora, mas quem quiser viver um novo amor, eu estou aqui. E tô pronto, eu tô pronto, entendeu? E é bastante interessante. Então, a partir do momento que você enxerga que tem comentários positivos também, isso quer dizer que a nossa tese aqui de que existem pessoas perto de nós que vivem um bom casamento é uma tese que se consolida, né? Ou seja, realmente existem bons casamentos. Então, se existem bons casamentos, não é o meu caso.
Então vamos lá. Agora a gente já começou a deixar o negócio mais particular. Quando a gente decidiu casar, a gente não tava... eu não virei e pensei assim, nossa, queria tanto um problema pra minha vida, vou casar. Não foi assim. E muito provavelmente você que tá aí também não pensou desse jeito. Você, na verdade, você olhou e falou assim, caramba, casamento é isso aqui. É algo que eu desejo. Então, com essa pessoa, né? Isso, com essa pessoa. Então, nesse momento, você olhou e falou assim, nossa, como seria bom se casado fosse com essa pessoa. Então, era algo que você desejava. Então, o que a gente tem que discutir aqui agora? A gente tem que discutir se o desejo de casar, ou seja, aquele casamento, né, aquele sonho de casamento com aquela pessoa, e o tormento, ou a tormenta, como que isso aqui saiu de desejo para problema. E aí o interessante é que quando a gente pensa nisso, a gente começa a trazer para o privado, ou seja, para o particular, para o nosso caso concreto, e isso nos permite também começar a enxergar assim. Então, beleza, ter um bom casamento é possível, o meu já foi um bom casamento, então o que eu perdi nesse caminho? Será que, na verdade, o que mudou não foi a intencionalidade? Ou seja, eu era extremamente intencional para tentar conquistar a Paty. Aí, conquistei a Paty. A partir desse momento que vi que ela já estava na minha, entre aspas, né? Pensei assim, não, já estou garantido. Então, como eu estou garantido, eu não preciso mais me movimentar. Será que não foi isso que depois, com o acúmulo, acabou gerando ou transformando o meu casamento num tormento? E aí eu passo a enxergar que todo casamento é assim, só que a gente já começou a mostrar aqui que não é bem assim. Por quê? Porque no início era uma coisa boa. Então, se no início era uma coisa boa, algo que nós deixamos de fazer ao longo do caminho de convivência, ao longo desse caminho marital, se perdeu. E agora começa a fazer falta. Só que não vem com manual, né? Ninguém vira e fala assim, olha, a gentileza diminuiu 3 pontos. Então, por favor, recupere, né? Você não vem com isso. Não, romantismo. Por favor, aumente 2 pontos no romantismo, que senão no final do ano você vai ficar reprovado, ou vai ficar abaixo da média. Não tem isso, né? Apesar de muitas vezes, ou muitos casais, fazerem uma espécie de balanço, que é o que a gente faz muitas vezes, que a gente verifica anualmente ou semestralmente como anda o nosso casamento, porque às vezes a ideia que eu tenho de casamento é uma ideia diferente do que a Paty tem de casamento, ou seja, eu tô achando que tá super ok, beleza, e ela tá falando assim, tá mais ou menos, né, tá quase de recuperação. Então, para que não haja essa disparidade, a gente faz uma espécie de balanço. E esse balanço serve justamente para quê? Para alinhar as expectativas e perceber aquilo que vai sendo mudado ao longo dos anos. Porque quando eu sempre converso com a Paty, a gente sempre fala o seguinte, o casamento, quando a pessoa fala, mas o casamento mudou e por isso que tá ruim. Se você for parar a pensar e for ser bem sincero, o casamento não mudou. Porque, na verdade, a certidão de casamento continua a mesma. Se você pegar lá agora e for olhar, o nome tá lá, a data tá lá, o sobrenome, passou a se chamar tal. Então, assim, isso não mudou. O que, na verdade, pode ter mudado, e aí sim a gente pode conversar sobre isso, é a vida e vocês, né? Ou seja, os envolvidos no casamento mudaram e a própria vida também mudou. Então, a partir desse momento que você enxerga que houve uma mudança, e não necessariamente foi uma mudança em relação ao instituto, né, ou à instituição casamento, e sim foi vocês que mudaram, você passa a adotar determinadas providências, né? E é interessante notar que se a pessoa enxerga que o casamento é um tormento, tem que perceber que houve um desequilíbrio e tentar identificar em que momento do casamento esse desequilíbrio se iniciou. Porque é necessário você resgatar tudo que você viveu com seu cônjuge para você continuar dando um passo além. Exatamente. Só de você conseguir enxergar, se a gente conseguiu evoluir, se conseguimos andar juntos aqui, para enxergar, primeiro, que o casamento não necessariamente é um tormento. Ele pode ser. Isso aqui já é um grande passo. Por quê? Porque a partir do momento que você começa a enxergar que há uma possibilidade, ou seja, há uma pequena esperança de algo diferente, isso já muda todo o jogo. Isso já muda tudo. Por quê? Porque a partir do momento que você enxerga que você pode ter algo diferente do que você tem agora,
com o mesmo cônjuge, na mesma situação, só que com uma mentalidade diferente, daí a ideia da live, isso muda muito a sua forma de enxergar as coisas. Vou dar um exemplo, para ficar mais fácil. Você pode começar a treinar todo dia, ir para a academia todo dia, pensando assim, eu sou obrigado a treinar, porque se eu não treinar, a minha saúde vai acabar. Ou você pode pensar um pouco diferente. Você pode pensar assim, eu treino para que a minha saúde não acabe. Perceba que, são frases praticamente idênticas. Com uma sutil diferença. Com uma sutil diferença e com uma ideia diferente. Na primeira frase, você tem uma obrigação e um peso. Na segunda, você tem um remédio para algo, entendeu? Que te beneficia. Ou seja, você está treinando para manter sua saúde ou para sua saúde não acabar. Não há um peso necessariamente em treinar nesse momento. Mas isso não faz diferença. Faz muita diferença quando você tem que levantar às 6h30 da manhã, quando você tem que se arrumar, quando você tem que tomar banho para ir para a academia, quando está chovendo e você vai ter que ir para a academia mesmo assim. Então, essa sutil diferença traz em si uma diferença muito grande a longo prazo. Porque se eu consigo enxergar que o meu casamento pode se tornar, ou o que era no início, uma coisa muito boa, ou uma coisa ainda melhor, isso me dá uma certa... uma esperança, né? Uma certa esperança. Um fôlego para você poder dar passos além. Te ajuda a mesmo se movimentar. Sim. Você começa a pensar assim, se isso aqui pode melhorar, como eu posso fazer isso? E aí alguém pode até pensar, mas o casamento só muda para pior. Aí a gente volta de novo àquela conversa. Todas as vezes que a gente fala sempre, é porque a gente está vindo com aquela ideia mais recorrente. Mas não quer dizer que a ideia mais recorrente é a que realmente seja 100%, né? Ou seja, não, acontece com todo mundo, o casamento de todo mundo piora. É falso, né? É falso você afirmar isso. Você pode, com certeza, lembrar de alguém que durante o casamento houve uma melhora. Mas você está falando uma melhora no casamento que não tenha problemas? Não, não é isso. Eu estou falando de um casamento que, no todo, né? Quando você olha ele de forma... no montante global, você consegue enxergar que ele melhorou. Então, a partir do momento que você consegue enxergar desse jeito, isso também te traz uma esperança. Se dessa pessoa melhorou, o meu também pode melhorar. E como que eu posso fazer isso? Será que eu dou conta de fazer isso? E aí eu afirmo para você. Hoje, você que está casado, você tem muito mais chance de melhorar seu casamento do que antes. Por quê? Porque hoje você tem mais recursos ao seu favor, trabalhando a favor disso do que antes. E recursos aqui, eu não estou falando de dinheiro, não. Não estou falando, é porque agora você ficou rico, você vai... Não tem nada a ver com isso. Estou falando que, inicialmente, quando você pensou em casar, você conhecia menos a pessoa que estava do seu lado. E agora você conhece mais. Aí, eu já até consigo ouvir alguém falando bem assim, Ilquias, exatamente como eu conheço mais, se eu conhecesse o tanto que eu conheço minha esposa hoje, eu não casaria. Só que qual é o problema? Esse argumento pode ser um argumento até verdadeiro, né? Em relação a você pensar nos problemas, nos defeitos que essa pessoa tem. Só que vamos inverter um pouco também esse argumento, porque esse argumento ele também se aplica a você. Porque na hora que eu falo isso em relação a Paty, na cabeça dela tá falando assim, tinha um monte de coisa que foi prometido que não estava aqui na lista. Vários defeitos que o Ilquias tem, que ele não me apresentou. Falou assim, olha Paty, eu tenho todos esses defeitos aqui, você concorda? Se você concorda, assina aqui embaixo. Não é assim. Todo mundo sabe que no momento da conquista, no momento da busca, né, de mostrar o seu melhor, você não chega também com uma lista e fala assim, olha, eu sou muito romântico, mas eu tenho esses defeitos aqui. Dê uma olhadinha depois em casa e vê se confere, se você vai aguentar isso durante os anos, né? Até porque, quando o casal ele vai se casar, o que ele faz? Ele deixa de enxergar os defeitos, sim, e esse sim. é um risco dos casais que se casam ali antes de 2 anos de relacionamento, porque ainda tá naquele fogo da paixão e não enxerga mesmo questão biológica, não consegue enxergar todos os parâmetros negativos, mas ele para de enxergar os defeitos e passa a pesar muito mais as qualidades, ainda que enxerga os defeitos, mas ele fala, poxa, consigo conviver com isso. Só que a realidade a 2, meus amigos, é completamente diferente. A gente sabe que tudo se intensifica dentro do casamento. Com então, certeza. os pontos positivos e os pontos negativos também. Mas o segredo dos casais que
enxergam o casamento como um tormento e os que não enxergam como um tormento, mas como uma bênção, como uma alegria, como algo divino, tá justamente aí. Eu passo a enxergar mais qualidades do meu cônjuge conforme eu convivo mais com ele. Então, eu continuo minimizando os defeitos. E aí, o que eu começo a fazer? A priorizar de novo o meu cônjuge. Se eu estava enxergando meu casamento como um tormento, por que isso aconteceu? Identifiquei o momento também, consegui perceber quando foi que eu comecei a perceber isso. Se eu comecei a perceber isso em determinado momento do meu casamento, qual foi o desequilíbrio gerado? Gerei esse desequilíbrio. Por que foi? Certamente foi porque eu parei de priorizar meu cônjuge. Então a gente tem que voltar lá na prioridade do cônjuge. E outra questão, a gente tem que sempre dar o nosso melhor pro nosso cônjuge. Aqui em casa eu sempre brinco e assim, quem são os amigos próximos, eles sabem que eu sempre falo, eu não posso tratar ninguém melhor do que o meu esposo. Por quê? Foi bom aí, né? Então, pessoal, olha só. Vai continuar? Vai continuar ou não? Pode. Então assim, ó. Quando eu falo da questão dos recursos... Estraguei a live. Não, estragou não, A gente explica. Só pra explicar o que aconteceu. Ela tá aqui com a mão assim, ó, o tempo todo. Aí ela foi e fez barulhinho de peito com a mão assim, ó. Entendeu? Aí ficou toda aqui, ó, toda sem graça. Mas calma, pessoal. Foi com a mão. Eu tô aqui do lado e eu posso confirmar. Foi com a mão, pode ficar tranquilo. Mas voltando lá, enquanto ela vai rindo aqui, que agora vai demorar. Vocês podem ter certeza. Vai ficar lembrando disso aí até o final. Mas assim, ó, por que eu falo que hoje vocês têm mais recursos? Já provei que não é uma questão de dinheiro, mas sim maturidade. Você conhece mais a pessoa. Tô falando, isso aí que vai até o final agora. Você conhece mais a pessoa. Você tem mais acesso à informação. Então, todas essas coisas que acabam propiciando ou te municiando, te dando mais força e mais instrumentos para buscar melhorar o seu casamento, estão aí para você. E isso te permite o quê? Fala, caramba, então basta o quê? Basta ter uma certa intencionalidade. Só que para isso ainda é necessário você enxergar que o melhor caminho não é o divórcio. Não é, não, é algo que está lá fora. Não, não é. Na verdade, conhecer os defeitos da pessoa te dá uma margem de segurança ainda maior. Exemplo, imagine o seguinte. Imagine que esse efeito aqui, do barulho do peido aqui na mão, fosse uma coisa que eu não suportasse. E aí a Paty nunca fez isso. Aí de repente ela faz aqui. Isso me tira do sério. Isso só é possível ela descobrir que eu tenho esse problema, que eu tenho esse gatilho com a convivência. Porque para pensar, quantas vezes você saiu com alguém, quantas vezes você, durante todo o período de namoro com o seu atual cônjuge, quantas vezes o seu cônjuge fez isso aqui? Muito provavelmente nenhuma vez. A gente vai completar esse ano 10 anos de casamento e ela nunca fez isso aqui, entendeu? Nem em live, nem em lugar nenhum, entendeu? Então, agora ela fez. Então, assim, se isso fosse um gatilho, a partir do momento que ela percebeu que eu tenho essa fraqueza, que isso me coloca em um outro estado de espírito, a partir daí, ela sabe como reagir a isso. E isso não é uma coisa que você aprende de forma rápida. Nem manuais. Você não vai ver nenhum manual, você não vai aprender de forma rápida no namoro. E isso só vem com a convivência. Então agora que você já convive com seu cônjuge, eu sei que o casamento não deve estar muito bom. Eu sei que muitas vezes você está enfrentando determinados problemas que jamais eu vou virar para você e vou falar assim, não, são fáceis. Não, não é isso. A gente está aqui numa condição de mostrar para você que, apesar de difícil, é possível. Só de você conseguir enxergar que é possível, nossa, já é um avanço. Já é um avanço, né? Assim, a gente já ficaria satisfeito, né, amor? Sim. Só de você conseguir enxergar que, muitas vezes, alguém que está falando aqui na internet, alguém que está tentando se aproximar de você, pode realmente te ajudar com uma pequena ideia. E assim, essa pequena ideia pode fazer total diferença. Do mesmo jeito que uma ideia pode fazer uma diferença para um lado ruim, uma ideia também pode fazer uma diferença para o lado bom. O jeito que você vai lidar com isso, a partir do momento que você se depara com uma novidade, e aí aqui eu estou usando o termo ideia, mas é um pensamento, qualquer coisa nesse sentido,
e você passa a mudar o seu caminho por causa disso, nossa, o efeito agora pode ser pequeno. Porque não vai adiantar você terminar de assistir isso aqui e conversar com seu marido e vai ter mudado tudo. Eu sei que não vai ter mudado. Eu sei. Na verdade, por enquanto, somos só um casal tentando ajudar você aí. Mas, com o passar do tempo, uma semana, um mês, 2 meses, com o passar do tempo, isso faz uma diferença gigantesca. Inclusive, a gente estava conversando aqui, acho que tem uns 2 ou 3 dias, falando sobre essa questão, né, do legado. Muitas vezes, aquilo que a gente está passando hoje, enfrentando determinados conflitos, infelizmente não foram passados para a gente em uma outra geração, né? O meu avô não passou direito para minha mãe, que não passou direito para mim, e que, na verdade, a gente foi dando cabeçadas para tentar descobrir como que isso, de uma forma metodológica, por assim dizer, pode ser realmente aplicado sem a gente ter que ficar batendo cabeça. E isso, só da gente conseguir enxergar que essa é uma forma de aplicação prática dentro do casamento, essa aplicação prática nos traz uma certa esperança. Ou seja, o meu casamento pode ser um casamento bom se eu começar a olhar para o lado certo. E o que é olhar para o lado certo? Olhar para o lado certo é, nesse momento, começar a enxergar que o meu casamento com a pessoa que está do meu lado pode funcionar. E como que ele pode funcionar? Com base numa certa intencionalidade se forem as 2 pessoas, ok. Se for uma das partes, já é suficiente. Já é suficiente. Então, quando você começa a enxergar isso aí, pronto. A gente já deu o nosso primeiro passo aqui. Se você já conseguir terminar... não deu tempo de assistir tudo aqui. Não deu tempo de assistir tudo. Mas só o que você assistiu, você já conseguiu enxergar, já conseguiu abrir pelo menos um espacinho dentro da sua cabeça para algo diferente, eu já me dou por satisfeito, né? E assim, a gente tem que parar também. Tem gente que vai virar e falar, não, tô cansado do meu casamento, não quero tentar. Gente, quando você tá no processo de conquista, quando você vai iniciar um namoro com seu esposo, ou foi iniciar um namoro com seu esposo, você entregava o seu melhor pra ele. Onde que isso mudou? Porque no casamento, nada mais é do que um processo diário de conquista. Todos os dias a gente escolhe ficar e dar o nosso melhor pro nosso cônjuge. É isso que faz funcionar. É a intencionalidade em dar certo, em fazer dar certo aquilo ali. E aí você pode avaliar, tá, mas eu não consigo por causa de tal problema. Por isso que eu acho que meu casamento é uma tormenta. Mas também para avaliar a sua percepção e as suas condutas dentro do seu casamento. Sim, não só não dar o seu melhor pode estar acontecendo, mas também você pode ter fraqueza em alguma área do seu casamento que você tem que se auto-perceber. Interessante isso que você falou, porque a partir do momento que a gente já criou a esperança, então a gente já derrubou o primeiro conceito que não necessariamente o casamento é um tormento. A gente já derrubou isso aí. Segundo, o seu casamento em algum momento já foi bom, ou você esperava que ele fosse bom, ele deve ter sido bom durante um pequeno espaço de tempo, e depois alguma coisa começou a dar errado. Então a gente já fechamos esses 3. Ou seja, nem todo casamento é ruim, o meu casamento já foi bom, e eu posso fazer alguma coisa para mudar. Quando a gente pensa nisso aqui, que eu posso fazer alguma coisa para mudar, como que a gente vai fazer? Normalmente a gente pensa daqui para frente. Então o que eu vou fazer daqui para frente? O que eu vou fazer amanhã? Não, vamos fazer o seguinte, vamos começar um pouco diferente. Vamos pensar o que se perdeu ao longo dessa caminhada. Vamos pensar o seguinte, o que mudou, por que mudou e como resolver. Antes de você dar o primeiro passo, não, amanhã eu já vou comprar um buquê. Não, calma, vamos devagar, respira, vamos devagar. Antes de você ir lá comprar o buquê, pense nisso primeiro. O que mudou, por que mudou e como resolver. Perceba que eu estou dando 3 perguntas aqui que são simples. Para quem está no meio do problema, é simples enxergar isso. Pode ser que leve um certo tempo para enumerar e ver de forma mais clara, mas é simples saber que alguma coisa mudou, saber que não sabe exatamente por que mudou, isso aí eu acho que vai ser o ponto mais difícil, e buscar como resolver. E entenda que quando eu falo buscar como resolver aqui, eu não estou falando em buscar o culpado. Não. O culpado pelo nosso casamento está assim, a culpa é do Ilquias. Você achar o culpado dentro do seu casamento não vai resolver. Por quê? Dentro do nosso casamento, a gente já postou um vídeo aqui, eu acho que mais de um vídeo, já colocamos
já postamos algumas coisas aqui, sempre falando isso. Não adianta você ficar buscando justiça dentro do seu casamento. Não adianta você achar que você é o juiz do seu casamento. Ah, a Paty está condenada. Isso aí não beneficia ninguém. Por quê? Ela vai ficar na defensiva, porque eu acabei me colocando numa posição superior, porque eu sou o juiz daqui. E, ao mesmo tempo, eu não vou ficar feliz com uma pessoa que está triste e está na defensiva. E os estudos comprovam que quando ela age na defensividade, logo, eu também vou ficar na defensiva. E por ficar na defensiva, ambos vão começar a se afastar. Vocês então, começam a alimentar um ciclo totalmente negativo e vão gerando padrões que vocês não tinham no início do relacionamento de vocês. Então a ideia é você resgatar os padrões positivos que vocês tinham. E aí quando a gente avalia qual é a fraqueza que a gente tem dentro do nosso relacionamento, a gente tem a possibilidade de modificar aquilo ali. Sim. E toda fraqueza, ela traz também uma oportunidade, que é o quê? Uma oportunidade de crescimento. Então, identifique qual é a sua fraqueza no seu relacionamento e como que você pode melhorar. Quando a gente fala de fraqueza, a gente não tá falando de fraqueza na área sexual, porque todo mundo tende a remeter casamento não dando certo como sendo por questão de traição. Não é, gente. A traição, ela só é ali, ó, a pontinha do iceberg, mas tem aqui pra baixo uma série de coisas que foram sendo desconstruídas no casamento de vocês e que culminou naquele resultado. Tá aí um tema, né, pra gente fazer. Vamos, a próxima falar sobre live. Traição. Próxima live, então. Pronto, promessa. Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários um sim. É isso aí. Então, quando eu avalio a minha fraqueza e eu vejo que eu tenho uma oportunidade de crescer através da minha mudança, eu começo a mudar determinadas perspectivas que me colocavam num padrão negativo de casamento, né? E aí, agir com intencionalidade. Você e o Yukiya sempre falam, Paty, o que é a intencionalidade? Intencionalidade é você ter direção de fazer aquilo ali dar certo. É fácil? Não, nem sempre é fácil. No momento que você estiver chateado, irritado, aborrecido com alguma coisa que aconteceu fora de casa, você tem que ter a intenção de fazer dar certo o seu casamento, mesmo nesses momentos. De forma bem resumida, isso que a Paty falou. Saiba onde você quer chegar. Acho que quando você pensa desse jeito, todas as suas atitudes, né, vão direcioná-lo para onde você quer chegar. Então, exemplo. Vou usar de novo o exemplo da academia. Ah, eu quero, até o final do ano, estar 10 quilos mais leve. Vamos colocar assim. Exagero, tá, pessoal? Calma. Estou pensando nisso não, mas é um exagero. Então, eu quero emagrecer 10 quilos. Se você quer emagrecer 10 quilos, a partir do momento que você fala aonde eu quero chegar, 10 quilos, menos 10 quilos. Estamos no mês 2, então você tem que ir perdendo. Vamos colocar aqui, se eu for perdendo 1 quilo por mês, eu vou chegar e vou sobrar. A partir do momento que você pensa desse jeito, a intenção por trás de tudo que você vai fazer daqui pra frente é sempre olhando aonde? Nos 10 quilos. Na meta. Né? Na meta. Então, como você já sabe onde você quer chegar, você passa a ter uma intenção mais clara, né, de como agir e reagir a isso, né? E não diferente com o casamento. Se você tá num casamento e que tem um ciclo de brigas, briga porque deixou um sapato espalhado, briga porque deixou a toalha em cima da cama, briga porque não jogou a embalagem no lixo, briga por questões pequenas, onde que você quer chegar com isso? Porque a gente sabe onde que isso vai dar. Mas fazendo o caminho inverso, onde que eu quero levar o meu casamento? Já avaliei minha fraqueza, vi que eu posso crescer, que eu tenho a oportunidade de crescer com aquilo ali. Vi que eu posso dar o melhor para o meu cônjuge. Eu vi que eu posso ser intencional. Onde que eu quero chegar? Eu quero chegar num casamento feliz, num casamento duradouro e sem brigas. O que eu preciso fazer? Daqui para lá, mesmo com o processo sendo árduo, não sendo fácil, tendo no meio do caminho obstáculos, eu vou mirar nesse tipo de casamento modelo que eu quero, vamos assim dizer. Então, ainda que tenha percalços no meio desse caminho, como eu tenho a intenção de fazer aquilo ali dar certo, eu vou reagir de forma diferente do que eu venho agindo até então. Com certeza. E aí você vai sempre ter uma escolha. Ou eu posso ser a melhor pessoa, a minha melhor versão para o meu cônjuge, ou eu posso ser a versão que eu continuo sendo, ou uma versão ainda pior. Escolha sempre ser sua melhor versão. É fácil? Não é. A gente já falou. No meio do caminho, dá vontade de escorregar? Dá.
Porque tem hora que você vai virar e falar, ai, vou deixar isso quieto, ai, não vou arrumar um lanche pra gente, ah, não vou passar no posto e abastecer o carro, não, deixa que a minha esposa se vira na próxima vez. Todas as vezes que você deixa pra depois, age com uma conduta diferente do resultado que você quer, você tá se distanciando da sua meta de ter um casamento feliz e sem brigas. Ah, não vou treinar amanhã. Não vou treinar amanhã. Só amanhã. E né? o só amanhã pode ir gerando um novo hábito, né? No casamento também é assim. Então, hoje, só hoje. Não vou fazer tal coisa só hoje. Ou vou provocar meu cônjuge só hoje. Vou desprezá-lo só hoje. Só que a construção é diária. Simples atos do dia a dia te colocam à frente ou te colocam um passo atrás, né? Interessante o que você está falando, Gatinha, é que naquele livro Hábitos Atômicos, ele fala mais ou menos isso. Ele fala o seguinte, que muitas vezes as pessoas tentam mudar, gerar grandes mudanças na vida por meio de grandes movimentos. E aí ele fala, não, né? É lógico que ele não fala do jeito que eu vou falar aqui, mas a ideia é essa. No lugar de você tentar buscar grandes mudanças por meio de grandes movimentos, não. Comece por pequenos movimentos. E aí ele fala do 1%, né? De você tentar sempre ser 1% melhor do que você foi ontem. E aí você fala, mas 1% você não sente diferença. É verdade. Você não sente diferença num curto intervalo. Só que isso somando, quando você vai somando dias, meses, anos, isso dá uma diferença gigantesca. E é assim também na questão da intencionalidade. Se você for parar a pensar, alguém que deu o primeiro passo e simplesmente vai correr 1 km, 2 km, 5 km e 42 km, eles não têm muita diferença, né? A não ser a largura da canela. Mas assim, eles não têm muita diferença. Por quê? É só o primeiro passo. Agora, quando você vai somando isso todos os dias... Ao longo de uma jornada, né? Exato. E assim também acaba acontecendo dentro do nosso casamento com coisas ruins. Do mesmo jeito que acontece com coisas boas, acontece com coisas ruins também. Muitas vezes, a tormenta que você vive hoje no casamento é o reflexo, ou o espelho, né? O espelhamento de coisas ruins que você foi fazendo ao longo dos anos que foram se acumulando, né? Ah, eu tratava bem a Paty e a partir de um determinado momento eu achei que não precisava mais. Então fui sempre tratando de uma determinada forma que isso para ela foi simplesmente machucando. No lugar dela gritar, no lugar dela esbravejar, ela passou a me tratar assim também. Que foi aquela ideia que eu trouxe aqui anteriormente em relação à defensividade, né? Ah, a pessoa age na defensiva, o outro também age na defensiva, ambos começam a se machucar, por começar a se machucar, começam a se distanciar. Eu tenho a tendência a evitar me machucar. Então, como é que eu vou evitar me machucar dentro do casamento? Me distanciando de quem me machuca. Ou seja, eu me afasto do meu cônjuge. Então, a partir do momento que você começa a enxergar que hoje o que você está vivendo é o acúmulo de várias coisas que você foi fazendo, ou seja, no lugar de você ter melhorado 1% a cada dia, muito provavelmente você não fez isso. Então, você foi piorando esse 1%. Então, da onde você estava no seu casamento para onde você está hoje, não é que o Instituto Casamento que ficou ruim, é porque você que decaiu, né? E isso, saber disso, é uma coisa muito boa. Apesar da gente estar num momento ruim agora, mas isso mostra pra gente aonde a gente pode chegar e nos permite também planejar como chegar lá, não é isso? E a prova disso, de que você foi decaindo ao longo dos anos ou do tempo de relacionamento, porque você deixou de priorizar seu cônjuge, você deixou de tentar cativá-lo a cada dia, é que se hoje você fosse sair do seu casamento e se envolver com uma nova pessoa, você não trataria esse novo relacionamento no início como você trata o seu cônjuge hoje. Perfeito. Você daria atenção, daria tempo, arrumaria atividades para vocês fazerem. Não usaria a blusa do político em casa. Não usaria camisa de político dentro de Cueca casa. rasgada. Cueca rasgada, meia furada, entendeu? Não deixaria de tomar banho, ia encontrar o seu cônjuge cheiroso, não ficaria mexendo no celular enquanto estivesse conversando com o seu cônjuge. Então, todas essas ações, por mais simplórias que elas sejam, elas repercutem dentro do seu casamento e vão diminuindo a interação de vocês. Certeza. Com o passar do tempo, vai minando a relação e vai gerando a sensação de tormenta. É isso mesmo, perfeito. Gostei. Não é? A gente aqui vai encerrar a live, mas antes a gente queria deixar um exercício para vocês. Como mudar essa chave de que um casamento é uma tormenta, se você em algum momento já pensou nisso. Primeiro, tenta resgatar
as suas qualidades, aquilo que o seu cônjuge gostava em você quando vocês começaram a se relacionar. O que atraiu o seu cônjuge em você? Foi porque você andava cheirosa? Foi porque você andava bonito? Foi porque você chamava pra sair? Você presenteava, pegava flores num jardim e dava pra sua esposa? Conversava muito? O que você fazia que atraiu o seu cônjuge? Opte por olhar pra essa sua qualidade e acreditar que você ainda tem essa qualidade dentro de você. Resgate isso e retome a fazer essas pequenas ações que você fazia. Porque essa pessoa ainda existe aí dentro de você. Isso fez o seu cônjuge se apaixonar por você. Então faça esse exercício. Se você tiver dúvidas, converse com o seu cônjuge e pergunte: o que me atraiu em você quando a gente foi se relacionar? Com certeza o seu cônjuge vai lembrar. Muitas vezes a gente não lembra. Talvez eu, Paty, não me lembre quais características minhas que o Ilquias gostava lá no início da nossa relação. Pode acontecer isso com você. Então pergunte, não tenha medo de conversar com seu cônjuge, não tenha medo de falar. Às vezes pode ter um bloqueio ali no início, mas com jeitinho você consegue descobrir o que era. E retome essas atitudes aos poucos. Invista nisso, invista em você, em resgatar as suas qualidades. Pequenos passos, né? Pequenos passos todos os dias. Quando vocês relembrarem isso e forem conversar, ouça cuidadosamente o seu cônjuge. Não ignora, deixa pra lá que besteira. Não é besteira. Porque se a ideia é estar com seu cônjuge pro resto da vida, vocês têm anos pela frente para poderem retomar um casamento e ter um casamento com qualidade. Gostei, viu? E por fim, seja intencional. Quando a gente fala em intencionalidade, a gente está falando em programar aonde que você quer chegar. Programar a sua meta. Se você programa todo o seu percurso para chegar naquela meta, você precisa de um planejamento. Então façam isso. Planeje o que nessa semana você vai resgatar no seu casamento em termos de qualidades que você tinha e que cativaram o seu cônjuge. Esse é um passo pequeno, mas a gente não pode ignorar, porque ele abre portas para grandes coisas que podem estar para acontecer de forma positiva no seu casamento. Muito bom, gatinha. Gostei, gostou? Viu? Gostei. A gente encerra por aqui. Espero ter ajudado pelo menos um casal com essa live. Se você se sentiu ajudado ou achou que alguma informação aqui teve valor, comenta aqui pra gente que a gente vai adorar saber, tá bom? Isso mesmo. Até mais, pessoal. Até a Tchau, próxima. Tchau.